O Falcão, Paulo Roberto Falcão, genial. Tem uma frase, a gente sempre repete porque ela é muito legal, muito icônica, né? O jogador de futebol morre duas vezes. Quando ele morre de verdade e quando ele para de jogar futebol. E alguns não conseguem parar, como foi o seu caso. Você deu sequência. Como é que foi a ideia de ser treinador? Na grande realidade, assim, isso é um processo realmente que É difícil, acontece, né? é difícil, né? Eu não consegui até hoje. Na grande realidade, eu acho que na minha vida, são três fases, né? A de terminar como jogador, depois iniciar, na minha cabeça eu achava que eu teria que começar como auxiliar para aprender algumas coisas, né? Foi o que eu fiz e tive um grande sucesso dentro dessa trajetória como auxiliar. Eu fui muito bem requisitado dentro dos meus trabalhos, nunca estava desempregado, sempre estava em alguns processos importantes, né? Participando de grandes equipes do futebol brasileiro. E aí eu agora estou tendo que parar para poder iniciar meu processo como treinador, né? Então, na realidade, eu não tive muita dificuldade quando eu parei de jogar, porque eu estava muito bem definido na minha cabeça que eu gostaria e queria continuar como treinador. Porque eu achava que, diante da minha carreira como jogador, eu vi ótimos profissionais, mas também eu vi alguns profissionais que eu não concordava muito. E eu achava que deveria ser de uma postura melhor, com um trabalho melhor, com treinos melhores. Então eu fui fazendo dentro da minha cabeça com 30 anos já uma reflexão sobre isso. Quando eu parei de jogar, foi muito fácil para mim. Eu não tive nenhum problema em relação a esse tipo de... E eu sei que você está perguntando isso porque realmente tem muitos profissionais que têm uma grande dificuldade, né? Muitos ex-jogadores de parar e recomeçar uma outra trajetória ou dentro do futebol ou na vida, né? Acabam se perdendo, né? Até outro dia eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno falando sobre isso, da questão de alguns profissionais terem sérios problemas com droga, com álcool, nessa transição, né? Graças a Deus eu não tive esse problema. Como eu te disse, eu estava muito bem definido do que eu queria. Só achava que para mim virar um treinador, eu teria que aprender um pouco mais na contextualização do futebol. Porque eu achava muito pouco, muito raso eu só ter sido jogador e passar. Porque eu não... Isso é um exemplo clássico, porque quando a gente para de jogar, que você entra no campo para dar um treino, meu primeiro treino, eu me lembro que eu não sabia absolutamente nada. Como conduzir o processo dentro do campo, que é diferente quando você é jogador e você passa a comandar. No caso, eu estava como auxiliar. Então, essa readaptação foi realmente um processo legal, bacana, mas que eu achei que foi necessário para a minha formação como treinador. Você tinha uma liderança como jogador, isso ajudou bastante, obviamente. Quem foi o primeiro que te deu uma oportunidade como auxiliar técnico? Nenê Bellarmino. Olha que legal, que ele te captou. Ele me captou lá na base do Santos e depois ele foi para o Sertãozinho e me deu uma oportunidade como auxiliar técnico em 2007. E ele foi um anjo da guarda, esse cara, na minha vida, né? Realmente ele iniciou meu processo como jogador de futebol e como treinador. Esse foi o ano que o Sertãozinho veio para a primeira divisão, você destacou? Isso. Foi legal aquilo. Foi legal, foi bem legal. Ele teve a oportunidade e me deu a primeira oportunidade como trabalhar em comissão técnica, né? E então foi muito bacana. E depois? E eu estava trabalhando com ele há 4 meses. E eu tinha feito estágio com 3 amigos que viraram treinadores, que foi o Mancini, Sérgio Soares e o Alexandre Galo. Os 3 eu fiz estágio. E os 3 me convidaram para ser auxiliar técnico. Estágio, você quer dizer? Estágio naquela época, Flávio, porque a gente não tinha curso. Não tinha. Né? Não tinha curso. Uhum. Então o que eu pensei? Eu vou começar a acompanhar profissionais que já estão como treinadores. O Mancini estava no Paulista de Jundiaí, o Sérgio Soares estava no Santo André e o Galo estava no Santos. Pô, só deu coisa boa. Então eu fiquei 10 dias com o Mancini, depois eu fiquei 5 dias com o Sérgio Soares e fui aprendendo como que a gente tinha que fazer. Os estágios era isso. O clube autorizava, você ia, ficava com um período acompanhando o treinamento e eles iam passando pra gente mais ou menos como é que era e aquilo ali a gente ia aprendendo. E quando eu estava com o Nenê Bellarmino, o Galo foi pro Internacional de Porto Alegre substituir o Abel Braga e me convidou para ser seu segundo auxiliar. E ali eu iniciei o processo em grandes equipes,
trabalhando como auxiliar técnico do Galo, e depois eu acompanhei ele durante 7 anos em muitos clubes aí do futebol brasileiro. E aí esse foi o processo que iniciou a minha carreira, né? E depois da seleção brasileira que eu fui com o Alexandre Galo também, eu separei, nós ficamos, eu segui minha trajetória, e o Vanderlei Luxemburgo foi para a China, recebeu um convite, e ele viu que eu estava em disponibilidade no mercado e me convidou para acompanhá-lo na sua comissão técnica na China. Aí que começa a tua relação com o Luxemburgo, que é muito marcante. Claro, seleção é seleção, é uma marca que não dá para tirar. Mas a gente começa a te reconhecer mais diretamente com o Luxemburgo. Sem Como é que dúvida. foi essa parceria? Foi ótima para mim, né? Foi ótima porque, uma, pela figura emblemática que é o Vanderlei Luxemburgo, um cara, na minha opinião, um dos 5 melhores treinadores da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Concordo plenamente. É um cara que eu acho que está sendo, de uma certa forma, injustiçado, até pelas opiniões de alguns profissionais que às vezes não conhecem tanto a história dele, sabe? Mas é um prazer realmente maravilhoso na minha vida. Foi um NBA que eu fiz com ele, nesses 4 anos que eu tive com ele. Aprendi muito, me completou muito como profissional. Em alguns momentos, assim, cruciais que eu vi ele fazendo as coisas, sabe? Que eu vi realmente o quanto que ele é talentoso como treinador, mudando o jogo, mudando placar. Eu vi ele fazer várias vezes, assim, de ele bater o olho e eu não enxergar aquilo que ele estava enxergando, e ele querendo falar para mim, eu falei, pô, mas o que você tá vendo aí? Fala para mim. Depois que ele fala, eu falei, puta merda, isso aí é... Então, assim, realmente um ícone para mim, uma grande referência, né? E ter trabalhado com ele me oportunizou que outros profissionais e a imprensa em geral me conhecessem o meu trabalho, porque foi um cara muito generoso comigo. E dentro dos trabalhos dele, ele me dava muita liberdade para trabalhar. E ali eu conseguia mostrar o meu trabalho. Porque se você é um repórter, vai ver um treino, se você acompanha, se você escuta os outros profissionais falar, eu acabei sendo reconhecido nos grandes centros do futebol brasileiro. Que eu acompanhei ele em 4 equipes aqui no futebol brasileiro: Palmeiras, Vasco da Gama, Cruzeiro e Corinthians. Se você for ver, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Os grandes centros. Os grandes centros do futebol brasileiro, a maioria dos profissionais de imprensa viram trabalhar. E isso me oportunizou, realmente, né, além dos profissionais que trabalharam comigo, de mostrar o meu trabalho com o trabalho do Vanderlei.